Voltamos. Eu sabia que essa live ia render. Esperar o pessoal voltar pra gente conseguir conversar sem essa ansiedade. Já vou voltar com essas perguntas. Alô? Voltamos. Agora com tempo, com mais tempo para poder desdobrar a conversa, né? Porque eu já estava olhando aqui as horas, eu tô assim, gente, essa live vai fechar e a gente não vai conseguir Você me pontuar as deixou coisas. falar, porque às vezes, desde que eu aprendi a finalmente falar esse idioma, porque por 2 anos aqui eu fiquei não falando muita coisa das minhas ideias, porque não estava saindo do jeito que eu quis. Aí eu fico falando, porque eu não pensei, não sabia que era só 1 hora que o Instagram deixa Não, você. não tem problema, mas a gente estava aqui monitorando, não foi problema nenhum, não. Foi só para a gente ter mais tempo, porque realmente o Instagram fecha automático. Eu não sabia disso. Agora É eu uma sei. coisa que tenho aqui alguns comentários muito interessantes, e aí eu vou pontuar alguns, para a gente poder falar um pouquinho a respeito. Ok. Bom, o Gleison Silva pediu para você explicar um pouquinho Gleison? sobre o uso da palavra nigger. Aqui no Brasil, o pessoal acha que pode chamar qualquer um usando a palavra na cultura rap local. Assim. Você falar um Ou pouquinho sobre. mesmo se tá no rap local, se você chama nigger fechando em R, aí você vai ter problema com qualquer pessoa que realmente sabe a significância dessa palavra. Agora, isso é um erro do meu povo. Mais uma, um, como eu falo, é mais é mais um exemplo de como a gente só segue o que a gente acha que está dando benefício. Se você vai ver historicamente, antes de 1965, nenhum preto nunca chamou outro preto de nigger. Nunca. Você nunca ia ver isso, porque é algo que só os brancos chamavam a gente antes de matar a gente. É pior do que a palavra macaco. Porque, tipo, eu sei que eu não sou um monkey, um macaco, que às vezes ele chama a gente isso também, mas não ofende tanto como nigger. Porque não é tão ligado com a morte. Um macaco nunca me matou. Sabe? Eu nunca lutei contra um macaco para ter essa sensação. Mas nigger é o que. É assim, você quer que alguém faça algo logo. O dono de escravidão fala, faz isso. Nada, você vai fazer no tempo que você acha. Faz isso, nigger! Aí você vai correr, porque você sabe que ele vai te É uma bater. sentença. É intenso, a palavra é muito forte pra gente. E, tipo, depois da escravidão, a gente queria melhorar, a gente estava melhorando, mas as organizações estruturais dos Estados Unidos, FBI, CIA, CIA, como se chama, destruíram todos os nossos movimentos. Se você vê desde Marcus Garvey, no 1917, 1920, algo assim por aí, você tinha o J. Edgar Hoover, que era o criador de FBI, monitorando o Marcus Garvey, tentando destruir e conseguiu destruir, eventualmente mandando ele fora dos Estados Unidos. Depois de Marcus Garvey, tinha outros grupos. Tinha Martin Luther King, ele destruiu a vida de Martin Luther King antes de Martin Luther King foi assassinado, que talvez ele tinha algo a ver com isso, né? Aquele Lee Harvey Oswald, que eles dizem que assassinou Martin Luther King, talvez ele não fez. Ele sempre manteve a inocência dele.
Então você tem essas organizações que destruíram Malcolm X, J. Edgar Hoover, Black Panthers, J. Edgar Hoover. Então, de 1920 até 1970, o mesmo homem, a mesma organização queria destruir qualquer liderança que a gente teve. Tem um documentário que eu e minha esposa estamos traduzindo, chamado The Bastards of the Party. Tá no YouTube, mas não tem em Uhum. português. A gente está colocando, legendando. Isso mostra como os Bloods e os Crips, esses gangues atuais que matam muito tipo, entre si, sabe, autogenocídio, basicamente. Era primeiro os Panteras Negras. Eram os Panteras Negras, mas o FBI chega, coloca um lado contra um lado e depois de ver todos os líderes lutando para os direitos de povo preto morrer violentamente, que quase todos morreram, até a gente tem uma piada. Se você se acha um black leader, né, um líder dos pretos, e você ainda está vivo, você fez algo errado. É isso que a gente fala, porque tipo, você morre, a gente morre, porque eles não querem isso. Então, durante toda essa época, a gente não usava nega entre a gente. É quando os Panteras, que era Brother, era Blood, era esse que a gente falou, quando os Panteras foram exterminados e virou esses gangues, aí você começou a ver dentro das comunidades voltar a esse termo. Ou seja, o preto chamava outro preto de negro, mas nunca como irmão. A gente estava Aham. reproduzindo em raiva o que os brancos O estavam que os fazendo. brancos É o único faziam. jeito de 1920 até 1960 que você viu um preto chamando outro preto de nega. É de fuck you, nigga. Só assim, tipo, fuck you, nigga, vai se foder, seu preto, seu macaco. Aí a Uhum. gente falava assim. Só que durante depois dos Panteras Negros, os gangues, os 70s, os 80s, eles começaram a botar nos filmes. Tem uns filmes Black Exploitation, filmes como Superfly, Across 110th Street, Foxy Brown, Shaft. Esses filmes foram os primeiros que tinha os primeiros filmes que tinha muita gente preta, mas só para mostrar o pior da nossa sociedade. Ele sempre botava nesses filmes nos 70 preto chamando outro preto de negro como amigo. E aí, Aham. pessoas sempre começaram a reproduzir aqueles vieram nesses filmes. Hey, what up, nigga? Yeah, nigga. Aí virou legal. Aí, mas ninguém tava fazendo ainda na música. Aí chegou 89, 1989, quando chegou NWA, que era Niggas with Attitude, os niggas com atitude, né? Era o grupo que foi fornecido por Jerry Heller, um branco judeu que ganhou milhões e milhões de dólares com essa música de genocídio, que eu adoro a música, eu amo a NWA, eu não tô tipo, falando que eu não gosto, eu não... Mas foi por causa disso, durante essa época, pessoas ouvindo na música, tudo era nigga. Eles falavam, yeah, nigga, 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 die, nigga, niggas love dying, niggas die. Você ouve essa música, você ouve, você vai ver nigga nas músicas, e o nome do grupo, o primeiro grupo de colocar nigga no nome dele. Aí a gente começamos a reproduzir. Quando eles deram boom, qualquer outro grupo de hip hop antes de NWA nunca fizeram o boom financeira de que NWA fez. Aí, ding, 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 os brancos que são donos da indústria de música, ok, todos os rappers têm que falar nigga na música agora. Agora, eu sou um rapper, eu tenho uma música, mas eu tô num gravadora branco. Eu falo, eu tenho essa música aqui, e fala, é legal. Coloca nigga pelo menos 5 vezes. Aqui, aqui, aqui. Eu não tô mentindo. É assim que eles fazem. Um branco falando isso pra você. E o cara quer dinheiro, então ele vai fazer. Então, muitos desses niggas que você vê no rap, o cara talvez nem queria falar isso. Mas o branco que era dono da gravadora quer fazer isso porque ele vê. O cara, num outro documentário, Bastards of the Party, sobre os Bloods e os Crips, ele falou: a gente tem que tirar essa palavra do nosso vocabulário. Antigamente era brother, brother e nigga. Ok. Quando você vai fazer algo negativo para alguém, ele falou: eu
infelizmente, participei em muito autogenocídio. Eu matei pessoas, que ele é um blood, ele faz parte do gangue que usa vermelho. Aí ele falou, tipo, quando a gente ia matar a pessoa, a gente não chama ele de pessoa. A gente fala, eu peguei um, é um. Ele não é, eu peguei um homem que também é filho, que também é preto, e eu não peguei um brother. Yeah, I killed that brother. Yeah, eu matei esse irmão. Não, você não faz sentido. Você não faz algo negativo chamando alguém de brother, que era falado antigamente, antes de nigga. Só o branco. Pode terminar. Não, eu tô falando, o sistema sabe o jeito de apagar com a gente. É igual aqui na sociedade. Coloca coisas nos filmes. As pessoas vão achar da hora, vão reproduzir. Coloca na música. Aí a gente vai reproduzir. E é exatamente o que a gente faz. E se a gente reproduzimos, e se nós reproduzimos a palavra negra, a gente vai reproduzir a violência que vem com a origem dessa palavra. E o mais louco é como que essa violência entre os pretos, quando chega ao branco, ao mercado da música, se torna um entretenimento para eles, né? É Nat Geo. Você assiste Nat Geo, você vê aquele zebra na África e você fala, uau, é legal, eu gostaria de ver eles por perto, mas também tem leões lá, então se eu fico viajando para ver, eu posso morrer do leão. É a mesma coisa, eu quero ver como Esses esses... apaga- esses apagamentos aqui no Brasil a gente teve em várias épocas assim. Foi assim com o samba, né? Foi assim com o rap na década de 90 e hoje é assim com o funk, sabe? Todas essas rejeições, toda a produção afro-brasileira sempre ficou nesse lugar de criminalizado, assim. Quando o samba era mal visto no Brasil, a gente tinha a casa da tia Ciata, que era uma negra quitandeira, e ela recebia sambistas em casa para que os sambistas pudessem produzir seus sambas fora do olhar de vigília da sociedade que não queria aquele samba na rua, porque samba era coisa de malandro, sabe? Era coisa de bandido, porque era uma produção negra, né? É. O rap, eu comentei até com você, eu lembro de quando eu era criança, de ver vários noticiários falando de como que o MV Bill fazia apologia à violência, quando na verdade, como o Racionais também fazia apologia à violência, quando que na verdade eles estavam falando sobre a própria realidade, sabe? E É. aí, sempre que foi preto falando da própria realidade, sempre foi visto como apologia a algo, sabe? Mas toda vez que um branco se metia a fazer cultura negra, esse branco ele tinha uma validação imediata. Vinícius de Moraes, ele se dizia o branco mais preto do Brasil, sabe? Então, assim, como que sempre existiu esses apagamentos através do que a gente era. Quando era a gente produzindo a nossa raiz, a nossa cultura, tinha um problema. Mas quando esse branco... É por isso que, quando alguém me fala de apropriação cultural, é nisso que eu penso, assim. Como que a nossa produção em corpos brancos ganha um valor. É um pouco, E sabe o isso é que é uma coisa que me estranho? incomoda Eu não quero muito. ofender ninguém. Às vezes eu penso pensando, será que eu deveria falar isso? Porque minha perspectiva não é sempre entendido para todo mundo. Mas eu achei, ou achava, e agora eu estou começando a entender que a fé e a religião vai tocar qualquer pessoa, independente de raça. Mas, tipo, a gente foi para um casamento de umas amigas aí, eu vou ao casamento num terreiro. E, cara, todo mundo lá era branco. Eu tava contando os pretos. Ou as pessoas que vocês talvez nem iam chamar de pretos, que pra mim eram pretos. Eu falava, ok, dois, três. Eu falava, ok, mas tinha 30 pessoas aqui. E todo mundo. Até tava. A mulher branca, eu não sei, ela tava recebendo a entidade. Eu falei, uau, eu pensei que as entidades meio escolhem, tipo, entram em quem tem sangue preto, mas eu acho que não, entre em quem acredita. Porque eu vi, eu falei, uau, eu não sabia que era assim. A gente nem tem, isso é a coisa que eu adoro do Brasil. Eu sempre falo que o Brasil, mesmo até os brancos, às vezes, por causa disso que você acabou de falar, é muito mais africano
do que a gente. E quando eu falo ateus brancos, porque é coisa não de sangue, é coisa de cultura e até linguagem. Às vezes eu li Uhum. o Douglas Araújo, ele é um professor aqui em São Paulo, na Zona Sul, e ele fez um estudo muito louco, onde ele falou sobre as origens linguísticas de muitas palavras de português brasileiro, que é tipo moleque, sabe? Até falando coisas tipos como o zói, sabe? Tipo coisas assim. É Uhum. basicamente infiltrado africano infiltrando no seu idioma. E é incrível, porque até brancos falam assim, né? Porque não tem onde escapar, né? Você tem essa influência. Todo mundo come feijoada. Eu não como, porque minha família era muçulmana da parte do meu pai, então eu nunca comi porco. Ninguém fica me zoando, não, tá? Que eu comia um desses feijoadas light, né? com, só com carne seca. Só, só não com orelha, né? Eu acho que eu não preciso disso para comer feijoada. Eu não preciso orelha. Né? Não estou julgando, mas eu não consigo. Se eles têm orelha bovina, eu como. Só um Eu pouco faço. Mas. Quando a live, a gente interrompeu a primeira parte da live, você estava falando um pouquinho até sobre essa questão da religião islâmica, né? E aqui o Luan Santos perguntou se a mesma religião do seu que seu pai seguia era se a religião que seu pai seguia era a mesma do Muhammad Ali. Aí eu respondi para ele, sim, sim. Eu acho que meu pai, ele estava lá antes do Muhammad Ali, na verdade. Muhammad Ali chegou no final desse período. ahm, é muito estranho tudo o que aconteceu. Também um, um exemplo de como o Estado dos Estados Unidos destrói muitas coisas, muitos movimentos que a gente tem, né? Muhammad Ali, Malcolm X, foi Malcolm X que recrutou Muhammad Ali para a organização. E, mas Muhammad Ali, basicamente, ele virou as costas para Malcolm X de certo tempo, mas por mesmo motivo. E falando de meu pai, eu vou falar sobre isso. Tem um documentário chamado no Netflix que acho que todo mundo deveria assistir para entender a gente, se não só para entender como o Malcolm X morreu, mas só para entender como a gente é e entender tudo que eu estou falando aqui nesse live, você dá para ver nesse documentário. Esse documentário mudou minha vida. Soltou, saiu chamado Who Killed Malcolm X em inglês, mas acho que é Quem Matou Malcolm X, né? É só no Netflix. Você pode ir no Netflix, coloca Quem Matou Malcolm X. É longo, mas é muito louco. Eu comecei a chorar assistindo, não tanto, mas eu chorei. Meu Mas, companheiro tipo, estava assistindo esse documentário essa semana. E eu focada em ele outras tava coisas não assistindo. parei para ver. E ele ainda está assistindo, tá bem vidrado. Então, sabe que eu aprendi? Eu aprendi que meu pai tinha um pouco algo a fazer com a morte do Malcolm X. Tipo, todos os caras que assassinaram ele, eles vieram da nossa mesquita. A Uhum. mesquita é onde eu cresci, todo mundo que matou Malcolm X vieram da mesquita. O documentário mostra isso. Eu acredito, cresci indo para. Eu não sou muçulmano, mas cada vez que eu fui para da casa do meu pai, ele queria que eu virasse muçulmano, tá? Ia me levar para a mesquita 25. Um, Eles mostram Mesquita 25 no documentário, que todos os assassinos de Malcolm X vieram dessa mesquita, mas quando eu cresci, o nome da Mesquita 25 era Ali Imam Muslim. Isso é o nome, né? Mas é um segredo que ninguém contou para os mais jovens, né? Que eles da cidade que foram matar Malcolm X. Mas eu não culpo eles, eu não penso, porque no olhar deles, na visão deles, eles não estavam matando o Malcolm X, eles estavam matando um cara que estava desafiando Elijah Muhammad, estava desafiando o líder. O Elijah Muhammad deu tudo para Malcolm X
ele mudou a vida de Malcolm X. Malcolm X era um criminoso e ele deu toda a luz, ele deu a luz de novo para Malcolm X. Ele virou Malcolm X. Ele é Malcolm Little que ficou roubando coisas de pessoas, batendo pessoas, prostituindo, essas coisas. Mas o Malcolm X não era o único gangster bandido que Elijah Muhammad salvou. Ele salvou um monte de, incluindo meu pai. Meu pai, ele passou a metade da vida na prisão. Ele era o bandido, ele era louco. Meu pai era muito louco. E os irmãos dele era muito louco também. E tipo, esse homem, o honorável Elijah Muhammad, salvou muitas vidas, tirou muitas vidas dessa vida, muitas pessoas dessa vida. Ele é Deus para muitos dele. Quando o Malcolm X tentou desafiar ele muito, porque o Elijah Muhammad afastou ele da organização, por isso que Muhammad Ali virou as costas para Malcolm X, porque Elijah Muhammad é o cara. E aí, quando Elijah Muhammad afastou Malcolm X, ele queria, tipo, atacar Elijah Muhammad, e Elijah Muhammad estava ficando com... Ele, na verdade, ele casou com algumas dessas mulheres, garotas de 15 anos, vários, mas é muçulmano e ele é do sul, onde homens de 40 anos casam com mulheres, meninas de 15 e era normal para ele. Mas no olhar do Malcolm X, era algo muito, muito perverso. E se eu mostro ao mundo isso, todo mundo vai ficar do meu lado e abandonar o Elijah Muhammad. Mas ele não estava pensando que esse cara ajudou tantas pessoas. Você acha que facilmente eles vão abandonar ele? Não. Eles vão ficar do lado dele, mas então ele estava se espalhando, Malcolm X falando em todos os jornais e para todo mundo, todas as coisas sujas do Elijah Muhammad e da organização. Esse filho está roubando esse grana, ele está fazendo isso, ele está fazendo isso. A um certo momento, o Elijah Muhammad nem tem que falar, eu quero que você mata Malcolm. Ele só fala, eu tenho problemas com esse cara, Malcolm X. Aí todo mundo, ele é Deus para eles. Fala, o Deus tem um problema. Temos que exterminar o problema. E foi o grupo do meu pai, que era os mais militantes. Eles eram as pessoas que chamam quando você tem realmente um problema. Eles têm que usar as pistolas. É essa mesquita que sempre faz as coisas sujas para a organização, para a nação de Islã. Chamado FOI, os Fruits of Islam. Uma curiosidade que eu tenho a respeito da influência religiosa sobre a população negra americana. Aqui no Brasil, por exemplo, a religião que mais imperou nessa época, na época da escravidão e do pós-escravidão, sempre foi a católica. Mas sempre teve um viés muito mais de alienar e silenciar do que, de fato, formar essa população para lutar pelos seus. Isso aqui no Brasil nunca aconteceu. Hoje em dia a gente tem algumas vertentes, né, cristãs que conseguem de fato apresentar um dogma, uma religiosidade libertadora. Mas no meu ponto de vista, a maioria ainda não faz isso. E nessa época de escravidão e pós-escravidão, tão pouco era assim. E aí eu vejo, né, no caso o Malcolm teve essa influência islâmica, o Luther King era pastor. Como é que funciona? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente sempre teve e muitas vezes se esconder através de um sincretismo, né? Quando você falou de terreiro, a religião do candomblé, muitas casas de candomblé chegaram para poder continuar cultuando seus orixás a fazer uma ligação desse orixá com o santo, né? Depois de um tempo eles foram retomando essa autonomia e, de fato, cultuar somente os orixás sem a influência da presença de um santo. Mas a Umbanda, ela manteve essa tradição, né? Onde há esse sincretismo de cada santo representar um orixá. Sim. Então, aqui sempre foi, em muitos casos, um objeto mais de um apagamento, de um silenciamento. Ou então, às vezes, houve também uma reapropriação em que o negro, de fato,
ele se converteu ao catolicismo, mas ele se reorganizava e ele fazia um novo catolicismo, né? E aí a gente tem as igrejas do Rosário, os congados, para se reafirmar nisso, porque é realmente uma vertente. Mas ainda hoje, se a gente vai pensar em igrejas, capelas do Rosário, que tem uma grande ligação com o congado, tem cidades que proíbem o congado de entrar nessas igrejas, sabe? Uhum, Então, uhum. assim, sempre existiu uma alienação muito forte em cima dessa religiosidade cristã. Como é que foi nos Estados Unidos? Como é que, eu acho que lá o mais forte é a protestante, né? Como é que é essa formação entre a população negra, a identidade e a religiosidade? Well, número um, as religiões de matriz africana foram. Por isso que eu falei, de novo, eu respeito o brasileiro por conseguir manter isso de tanto tempo. Tem muitos negros que não fazem mais parte, mas pelo menos ainda existe. Eles mataram isso na gente uns 2 séculos atrás, eu acho. Tipo, e por isso eu entendo a diferença entre escravidão entre Estados Unidos e Brasil. Você falou que muitos africanos foram para esse lado do mundo, para o Brasil. Os portugueses tinham livre acesso de ficar indo para a África pegando mais. Quando os Estados Unidos ou as colônias da América lutaram na Guerra Revolucionária contra a Inglaterra para ser um país, para formular um novo país que eles chamam The United States of America, os Estados Unidos da América, que virou o nome. Aí eles não têm navios para ficar buscando, sabe? Eles estão um país em construção, então não tinha como buscar mais. E a Inglaterra fechou as rotas, né? E também acabou de ter uma guerra contra a Inglaterra. Então só tinha que assumir os escravos que estavam aqui e fazer um jeito para eles reproduzirem. Então você vai ver que só tinha tipo talvez nem 1 milhão ou talvez milhão de escravos aqui nos Estados Unidos e reproduziram até 25 milhões, até os 30 milhões que a gente tem de afro-americanos hoje em dia. Foi a reprodução forçada, né? Então, isso, quando você reproduz forçado, você perde muito, cada geração você perde mais e mais o africano. Isso que aconteceu com a gente. A gente virou afro-americano. A nossa cultura foi criado e a gente perdeu a ligação da África. Isso é muito ruim que aconteceu com a gente, mas bom no fato que a gente tem a nossa identidade, que coisa que você pode falar, coisa que você pode comer, coisa que você pode jeito de vestir, andar, o jeito de fazer muitas coisas que é o estilo afro-americano, que só existe esse estilo há 200 ou 250 talvez, há mais 300 anos. Isso é algo novo, isso é algo. A gente é um produto do laboratório do branco, ok? So, tudo que era africano, agora também a gente despreza também. Tipo, as religiões, a gente, por causa da igreja, despreza isso. Então, aquele cangaço não ia poder entrar em nossas igrejas também, mesmo sendo igrejas de preto. Agora, a formação de igreja para preto era muito, muito forte nos 50, 60 e fechou nos 70, onde, de novo, o governo achou o melhor jeito de dividir, sabendo que o movimento de direitos civis, como você falou, ganhou força na igreja, né? Uhum. Então, a igreja foi um lugar que as pessoas iram, falaram de Deus e depois falaram sobre movimento e como poderia juntar para mudar aquelas coisas. Mas aí, quando o governo chega e fala que as igrejas não têm que pagar mais impostos e dá até dinheiro para as igrejas, como você vai lutar contra quem está alimentando você? Por isso, nos 70 eles começaram a fazer isso, tá? Parar de cobrar impostos de igreja e dar até dinheiro para manter a igreja aberta. Por quê? Porque você acha que a sociedade está interessada em afro-americanos ficarem mais religiosos? Não, eles sabem que, ok, aí eu estou pagando eles, então a gente vai monitorar as coisas que você anda falando nas igrejas Uhum. aí. E aí a gente não vai ter mais um lugar para você ficar criando movimentos que vai
ferrar, porque o movimento de direitos civis, em muitos aspectos, ferrou o sistema branco. Por que o Martin Luther King era tão um, doente? Ou como você vai mandar pessoas para matar um monte de pessoas inocentes no mundo inteiro em nome de preservar democracia e ditadores e pessoas tratando bem os civis, né, as pessoas, né, cidadãos dos países? Você manda quando realmente você está indo só em lugares que tem óleo e recursos naturais e você fala que você quer tirar Saddam Hussein porque ele entrou o Kuwait, ele estava fazendo coisas ruins para o povo dele, então a gente tem, não, você está nem aí para eles. Eles dizem, não, ele tem óleo, então você está ali por isso. Então, como eu vou falar isso no mundo, para o mundo inteiro? E você é o dono da razão, é o dono da forma de tratar pessoas, enquanto você está vendo como eles fizeram no movimento de direitos civis, marchar em grupos, sabendo que os cachorros, os jatos ultrapotentes de água saindo dos bombeiros, dos carros bombeiros, que pode matar você com a pressão. Estava sendo soltado em pessoas inocentes, desarmadas, e essas pessoas não estavam fazendo nada a respeito, nunca bateram um policial. Tinha treinamento onde eles tinham que ficar parado e deixar algo só bater na sua cara repetidamente. O movimento de direitos civis foi assim. Nas igrejas, eles tinham pessoas ficando paradas e, tipo, só levando porrada, só para ver, porque você vai fazer isso na marcha. Sabe? Você tem que saber como você vai sentir essa dor. Então, isso é o que está acontecendo. Isso é o que aconteceu. Tem umas pessoas, às vezes, que me irritam. Eu vejo algumas postagens de uns afro-brasileiros e afro-americanos que se acham militantes, desmerecendo a luta de Martin Luther King, falando, mais Malcolm X, menos Martin Luther King. Tem que cuidar com esses falas, porque é falta de respeito. O Martin Luther King é um dos caras mais gangsters. Quantas vezes ele tinha que ir para cadeia? Quantas vezes ele foi, pessoas bateram nele tanto, ele não fez nada, não porque ele era fraco. Você tem que entender a diferença entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Você vai queimar negócios e revoltar no sul? Não, isso não aconteceu no sul. No sul eles matam você. Hoje em dia tá que é diferente, mas naquela época você vai ter 400 pretos mortos. Então não tem isso de reagir do jeito que a gente estava reagindo no norte do país, reagir no sul. Tem que jogar xadrez no sul. E o Martin Luther King fez muito para mudar a nossa situação nos Estados Unidos, muito mais que Malcolm X. O que Malcolm X fez que era legal, e ele é meu, eu respeito muito o Malcolm X, eu amo, eu sigo ele, eu gosto de assistir as coisas que ele fala para eu tentar modelar o jeito que eu vou viver minha vida. Mas ele não fez nada para mudar a estrutura dos Estados Unidos. Ele mudou aqui, no preto aqui, no mundo inteiro. Esse é diferente. Malcolm X atingiu o mundo inteiro e não só o preto dos Estados Unidos. Mas Martin Luther King lutou para a gente, para mudar a nossa realidade, não nossas mentes. Então, você não pode comparar, porque, tipo, aquele boicote, o boicote, né, que vocês falam assim, o que eles fizeram um, foi quebrar o sistema. Não só mostrar para o mundo inteiro como o sistema, mas falar assim, me fala se isso não é a coisa mais gangster. Uber, 40 anos antes de Uber, 50 anos antes de Uber, né? Ou 60 anos antes de Uber. Nos 50, você fala, ok, a gente não vai pegar mais ônibus, porque eles falam que a gente não pode sentar no ônibus quando o branco entra, então a gente não vai pegar ônibus. Esse cara, ou 7 pessoas no seu bairro que tem carro, que é um luxo ainda na época, 7 pessoas que têm carro, você agora é Uber. Não existia Uber, claro, mas
Você vai levar todas as pessoas de manhã, você vai acordar 4 horas de manhã, levar todo mundo na sua rua para trabalhar e você depois vai pegar. E a gente na igreja, a gente vai dividir esse dinheiro para ajudar a pagar para esse serviço, para colocar combustível. Essa foi a organização do direito de movimento de direitos civis. Esse tipo de organização não é mole, é gangster também. Isso não pode, as pessoas não podem desmerecer isso. Eu não gosto quando as pessoas fazem isso, porque essas coisas É, que mudam a sociedade. isso que você está falando é fundamental, assim, porque quando a gente está falando de luta, a gente não tem que nivelar ou hierarquizar as estratégias de cada um. Isso dependeu diretamente dos contextos, né? Uma coisa que eu lamento, mas é algo que a gente tem que mudar aqui no Brasil, Hum. é o desconhecimento sobre os nossos heróis. Eu É, acho fundamental ler sobre Malcolm X, sobre Luther King, ler Angela Davis, mas a gente precisa conhecer os nossos heróis, sabe? é, O negro brasileiro, ele tem uma carência de referências, porque houve um apagamento na nossa história, na nossa literatura, na nossa engenharia, na nossa biologia, em todos os campos científicos, em todos os campos sociais. Então, é muito importante a gente começar a resgatar os nossos heróis. Quando você fala assim de uma estratégia mais direta como o Malcolm X e uma estratégia mais sistêmica como a do Luther King, a gente aqui no Brasil, por exemplo, no sistema escravista, a gente tinha as confrarias de negros e a gente tinha os quilombos, sabe? Os quilombos, eles tinham essa tratativa mais direta. Eles fugiam, eles resistiam àquele sistema e falavam, não, não quero esse sistema, eu vou fugir para o quilombo e ali a gente vai resistir até que nos matem, se conseguirem nos matar. E lá eles se reorganizavam, lá eles tinham uma estrutura social, uma estrutura política, uma estrutura religiosa. Eram verdadeiras cidades. E muitas vezes cidades autônomas e cidades que até plantavam e abasteciam. Os quilombos de Vila Rica, muitos quilombos de Vila Rica abasteciam as vilas próximas ali da região de Ouro Preto, que hoje é Ouro Preto e Mariana. E as confrarias, elas tinham algo que esse é era onde muito de mudar esse tinha sistema. essa desastre por aí. Oi? Em 2015, acho que vocês tinham um Sim, desastre teve ali. uma barragem que rompeu, sim. E depois teve uma outra também em Brumadinho. É. E essas confrarias, elas eram organizações religiosas, eram irmandades religiosas, porque os negros eles eram proibidos de assistirem às missas com brancos. Só que eles eram convertidos, eles eram obrigados a se converterem, mas não podiam assistir a missas com os brancos. E aí, depois de um tempo, as irmandades foram permitindo que esses negros produzissem suas próprias ermidas, suas próprias capelas. E aí, a maioria das confrarias negras se reorganizaram e usavam essa intenção de celebrar as suas missas e de ter suas irmandades, mas, na verdade, elas funcionavam como uma espécie de maçonaria. Hum. Muitos irmãos dessas irmandades pagavam taxas periódicas e depois de determinado tempo de contribuição, o irmão, um confrade tinha sua alforria comprada. Ou então ele podia recorrer ao dinheiro da confraria para financiar algum projeto pessoal. Isso mais com os negros que eram de ganhos, que eram esses negros que podiam ir para as ruas, trabalhar, e aí eles tinham uma parte que era deles, uma outra parte que era dividida, que era entregue ao Senhor. A maior parte era entregue ao Senhor. E através disso, eles iam quebrando esse sistema Hum. dentro do sistema. Então, assim, isso quer dizer que uma resistência foi menos importante que a outra? Não, todas foram resistência, todas foram reorganizações, todas foram reações, né? E aqui no Brasil, uma coisa que me incomoda, que tem me incomodado um pouco, é a respeito da ideia de que brasileiro não se revolta. Eu acho muito importante a gente pontuar essa questão, porque quando morre alguém nas favelas, as pessoas descem para o asfalto, as pessoas botam fogo em ônibus, as pessoas vão apedrejar comércio, as pessoas colocam um pneu botando fogo, só que não aparece ninguém para dar qualquer tipo de cobertura. É muito fácil eu vou falar pagar pau para toda manifestação que está acontecendo nos Estados Unidos, mas quando acontece aqui
A gente precisa reconhecer que isso é uma crítica que eu tenho à esquerda, e eu falo à esquerda porque é o viés político que mais trata as questões sociais. A grande parte da esquerda não compra essas demandas. Porque se toda vez que tivesse uma manifestação da favela, a mídia não falasse que é vandalismo e ação de traficante, É, toda vez que tivesse uma manifestação de morador da favela e se juntasse OAB, partido político, celebridade e a papagaiada que fosse necessária para dar corpo àquilo, se acontecesse dessa forma, se as pessoas comprassem essa briga não só nas hashtags do Twitter, aí a gente ia conseguir criticar e falar que aqui no Brasil o negro não se revolta. Se revolta, mas se revolta sozinho. Porque é, ninguém no asfalto cola, sabe? é. E isso é uma coisa que estava me incomodando durante a semana toda e eu precisava falar aqui. Porque se você quer ter um movimento, se você inveja o movimento que teve os Estados Unidos como epicentro, então cola com quem está sofrendo, sabe? E Cola também, com quem está é, morrendo. tem que fazer isso. E também a pessoa que é legal também que todo mundo, como eu estava falando antes, que essa revolta agora, que a gente chama de riot, mas riot é também uma rebelião, né? Vamos chamar que é. Não é nada novo, como eu falei, é algo que Uhum, constantemente nos Estados Unidos. Mas agora, como a gente está em pandemia, é mais elevado porque todo mundo tá ali para assistir. E eu acho mega positivo. Não que os brasileiros estão falando que a gente deveria fazer um, isso aqui no Brasil, mas que as pessoas estavam, tipo, vendo como a gente é, enquanto o brasileiro, a maior parte das pessoas não procuram saber como a gente é, como a gente pensa. É igual a maior parte das pessoas lá não procuram saber como o afro-brasileiro pensa. Então, tipo, é outra sociedade, é outra coisa. Então, é bom ver que isso é um caso que acontece muito. Quer dizer que a uhum, gente reage assim com sabe, mais fácil, porque faz parte da nossa cultura já. Tipo, a gente já desde 1930, algo assim, a gente está revoltando desse jeito. Só que uhum. tem que mudar também, porque vamos combinar. É um pouco estúpido quando você realmente pensa. É estúpido. Porque, vamos supor, do jeito que eles estão fazendo agora é legal, porque eles estão quebrando negócios tipo Wendy's, Target, ou seja, lugares mega ricos que gera Aham. muito, sabe? Símbolos, Aí né? queima isso, queima Símbolos. tudo. Aquele negócio Ícone do do capital. delegacia. É falso. Eu vou manter a minha posição. Não tem como. Eu já fui preso lá numa delegacia até, tipo, tipo, 1 hora ou 12, meia-noite até 8 horas de manhã, sabe? Até 8 horas de manhã eu tô preso lá. Isso quer dizer que qualquer delegacia nos Estados Unidos tem um mini jail, prisão, para ficar com a pessoa. E não fecha, sempre fica com a pessoa. Como você vai deixar alguém queimar uma delegacia? Eram brancos que começaram essa revolta. 100%. Até foi comprovado na notícia que as pessoas que começaram a quebrar as coisas eram gente branca querendo que a gente faz isso para que mais pretos estão morrendo, que agora um monte de pessoas estão morrendo na rua. Eu não sei se as pessoas ainda ficam seguindo para pensar se eu quero Uhum, realmente seguir isso, que seria até pior aqui. Mas a pessoa tem que realmente, porque eles estão vendo isso, e muitas pessoas falam também, porque nos Estados Unidos os policiais são mais legais. Olha, ele não está matando ninguém. A gente está falando dessa revolta. Primeira que eu vi pessoas brancas revoltando também, eu nunca vi isso na minha vida. Normalmente são uhum. pretos revoltando na rua, pretos que morrem na rua. Você pega a revolta também tem no Netflix chamado LA 92. LA de Los Angeles
92, mas eu acho que se você coloca em inglês, vai mostrar o título em português. De novo, o meu Netflix ainda está em inglês, mas quem quer escrever LA92 e bota no Netflix, tem aqui no Brasil, assiste. Você vai ver como essas revoltas normalmente ficam. Em 1992, na revolta que mataram 30, quase, acho que 45 pessoas nessa cidade nesses 3 dias, só atirando as pessoas na rua. Só não pensa que os policiais não ficam matando. Estão matando pessoas. Mataram 3 pessoas no Brooklyn ontem. Eu só sei disso porque todo mundo que eu tenho na minha Facebook, no meu Facebook, eu tô vendo as coisas que eles estão postando. Mataram 3 aí em St. Louis, a cidade de St. Louis, mataram um cara que vende churrasco na rua porque as pessoas estavam quebrando as coisas, policiais atirando e pegaram ele, sabe? Então, ahm, muitas pessoas morrem. E não só isso, a minha cidade, 1967, mataram 30. Meu pai levou tiro na cabeça, ele não morreu, pegou aqui, sabe? Aí ele desmaiou, acordou cheio de sangue, colocou algo na cabeça e saiu ainda com a televisão, ou sei lá, que ele estava roubando, saqueando da loja na revolta lá em 1967. Mas o que a geração do meu pai fez na cidade? Eles destruíram a cidade. Eles queimaram tudo. O negócio poderia ser de preto, poderia ser tipo casas, queimaram tudo na cidade. E na minha geração, eu nasci em 1987, 6, 7, sei lá. Um, na minha geração, a gente não teve nada, a cidade foi totalmente destruída, demorou 50 anos para investir mais. Os brancos saíram da cidade com medo, mas nem só porque a gente destruiu. Chamado White Flight. Eu vou escrever aqui para todo mundo escrever, sabe, dar uma pesquisada. O que quer dizer White Flight? Nos 60 nos Estados Unidos, que flight é voo, então o voo, voar. O voo dos brancos nos 60, quando os pretos começaram a integrar os bairros, os brancos não queriam viver com a gente, eles tinham o capital, eles só saíram e construíram novas cidades nos suburbs, que é a palavra subúrbio, na sua perspectiva em Brasil, é um lugar ruim, da periferia, mas em inglês, nos Estados Unidos, é onde as casas boas, onde os brancos vivem, e a gente vive na cidade. Porque eles criaram essas cidades depois para evitar a gente. Então, eles saíram. Quando o branco sai, o investimento cai. Essa é a rima em português. Branco sai, investimento cai. Eles levaram com eles todas as fábricas, os pretos estavam trabalhando nas fábricas. Levaram com eles as fábricas, a gente não tinha nada. Aí não tem nada, você tem só crime. Gangues formaram. E o que eles fizeram, o governo dos Estados Unidos? Eles deram armas para a gente. Sacos de armas. A 4 horas de madrugada, nos 80, eles deixaram sacos de 20 armas em qualquer bairro de negros, nas esquinas, para quem está na rua 4 horas de madrugada, é a pessoa que realmente não está fazendo nada bom. Aí ele vai encontrar um saco de armas, ele vai ter todo o poder. E o inimigo também encontrou o mesmo saco que foi entregado para todos os lugares para que os pretos poderiam se matar. E a gente faz exatamente todos os gangsters que tá falando isso hoje, eles são adultos agora. E eles estão com vergonha, eles falam, cara, a gente nem pensou de onde veio essas armas. A gente fala, armas, pegaram, eu vou usar. Aí, tipo, anos depois começaram a refletir o que aconteceu. Mesma coisa com o crack. O crack entrou. Sabe porque o crack entrou na sociedade negra nos Estados Unidos? Para pagar uma guerra em Nicarágua. A guerra entre as contras e as sandinistas na Nicarágua. Os sandinistas queriam levar o país de Nicarágua a um país comunista. Estados Unidos não queriam mais um país comunista nesse lado do mundo, já tem Cuba. Então faz de tudo para lutar contra o comunismo. Então, não queria gastar o dinheiro dos quem está pagando o imposto. Então, eles pensaram,
as pessoas lá no Nicarágua precisam arma. A gente vai comprar as armas do país de Irã com dinheiro dos traficantes negros que a gente está usando para vender essa nova droga chamado crack. Exatamente o que os Estados Unidos fizeram. O cara Gary Webb, que descobriu isso, o nome dele eu vou escrever aqui, Gary Webb, o nome do livro é The Dark Alliance, a Aliança Escuro. The Dark Alliance é um livro que mostra como o CIA dos Estados Unidos usou, encheu os bairros pretos com crack para pagar uma guerra em Nicarágua. O cara que fez esse livro, Gary Webb, Dark Alliance, ele morreu. Ele morreu como? Suicídio. Como? Ele atirou 2 vezes na cabeça. Quem consegue fazer isso? Eles mataram o cara, porque ele abriu, ele destampou, né, o que o CIA fez. O crack criou uma guerra entre a comunidade negra com gangues que já matou mais de 300 mil pretos, talvez mais, talvez uns 400 mil desde os 80 de afro-americanos, de matou por causa do que o crack traz, né? É isso, né? É o mecanismo de manutenção, né, dessas rivalidades. Não é só o branco contra o branco, mas existem mecanismos que fazem com que povos pretos também se conflituem, né? Bom, a gente só está aqui nesse lado do mundo por causa disso. O branco nunca poderia Exato. pisar tanto deles na África para levar a gente. Eles precisavam fazer essas trocas com a gente para a gente fazer a coisa. A pergunta que a gente deveria usar para fechar, ao menos que você tenha outras coisas, mas a pergunta para a galera, para todo mundo que está assistindo, que é preto e branco também, e para a gente para nós, a pergunta é quando a gente vai parar de ser tão inocente e fazer as coisas, porque começou 500 anos atrás com nosso povo vendendo a gente por espelhos. No respeito, eles não sabiam que ia ser tão brutal esse sistema, mas mesmo assim Uhum. aconteceu. E também eles não me enxergaram com o povo que era tribal, né? Então, não tinha essa Sim. África somos pretos. Não tinha essa noção de unidade, né? Então eu entendo isso, mas mesmo assim a gente chega aqui e faz a mesma coisa. Exemplo disso que eu sei que muitos brasileiros não sabem, o país de Libéria. Por que existe esse país de Libéria? Por que o nome Libéria? 1822, American Colonization Society, a Sociedade de Colonização de América, formou e flertou com a ideia de mandar os escravos de volta para a África quando a escravidão seja abolida, que sentem que ia ser abolido. Vamos supor, vocês sabem que daqui a uns 20 anos, 30 anos, que o maconha vai ser liberado. Então, vocês sentem essas coisas. E, tipo, eles sentiram que a escravidão seria abolida. O que a gente vai fazer com o povo? Vamos fazer uma experiência. Vamos mandar eles para a África. Criou um lugar no África que já tinha 13 tribos, chamou o lugar de Libéria, de liberdade, e o capital da cidade é Monrovia, com o presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Até hoje em dia, a capital da Libéria é Monrovia e a bandeira deles é a bandeira dos Estados Unidos, só tem uma estrela, não tem as 50 estrelas. Depois, Jordan, me passa algum material sobre essa história, sobre Sim, né, esse sim, corte, para eu mas poder disponibilizar os links em é, PDF, o pessoal na página. A gente está chegando no final de mais uma parte da live e aí a gente vai encerrar. E aí uhum, eu queria que você falasse, a gente tem mais ou menos 5 minutos, primeiramente agradecer por essas 2 horas que voaram para mim, pela sua voando. disposição, pela sua disponibilidade. Desde que eu fiz o convite, você foi super solícito, a gente trocou muitas ideias legais e me trouxe muita informação.
Eu acho que o mais legal que está sendo fazer essas lives é que eu sento aqui para poder fazer perguntas, mas eu só aprendo. Então, muito obrigada pela aula Obrigado e você pela por me troca. convidar. Muito obrigada pela troca. Mas eu não queria terminar a live sem você falar um pouco sobre o projeto Um Só e um pouco também sobre o projeto Inglês na Quebrada. Ok, Cinco eu vou minutos. começar com um só, são um só e eu. Lena, ok, ela não quer. Ela tá ali, ela tá lindo de Ai, qualquer peraí, falando jeito. nisso, ela mandou um link aqui que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo com 27 personalidades importantíssimas na história do Brasil, mulheres e homens negros que contribuíram para a construção do nosso país. Ok. Valeu, viu? Não foi Lena, não foi Lena, não foi outra Não pessoa. foi mentira, foi o Silvão. Mas é legal, eu vou. Obrigado, quem fez isso. Mas aí, eu conheci a Lena em 2015, em dezembro, no Facebook. Eu Uhum. queria mudar para o Brasil, fiz parte da cena de hip hop no Nova York e eu queria sair porque é muito difícil. Toda a história, tem um documentário chamado Lost in the Wilderness, todo no nosso canal de um só pode ver. Então eu não vou cantar essa história, mas eu aprendi o português ouvindo o hip hop nacional do Brasil. Eu achei legal porque ainda tem esse espírito de protesto nas letras, que a gente perdeu isso um pouco. E eu comecei a reproduzir as músicas. E daí eu aprendi a falar português dessa forma. E daí eu queria mudar para cá, saca cheio de cena. Muitas pessoas me apresentaram para a Lena. Você fala, essa mulher é muito legal. Ela faz parte de um coletivo. Eles fazem hip hop, eles fazem shows, cultura cultural, não, produtora cultural, essas coisas. Aí eu fui ver e eu achei ela mega linda. Eu mandei mensagem, a gente começou a trocar ideia. A gente tinha planos de, quando eu chegar aqui, a gente vai viver juntos e eventualmente casar. Começamos a falar no Skype. E eu cheguei aqui, exatamente o que a gente fez. 6 meses depois a gente casou e a gente criou um grupo um só. Enquanto eu rimo em inglês e português às vezes e em espanhol, ela em português, inglês e italiano, que ela passou os 10 anos da vida dela morando na Itália. Uhum. Aí a gente faz esses idiomas, mas a ideia de um só é de ligar duas pessoas pretas de dois lugares e servir como a junção da minha cultura e a cultura brasileira, que eu acho que a gente tem muito mais em comum do que a gente tem de Sim. diferença. E mesmo as Uhum. nossas diferenças são lindos, não é algo que um tem que sentir melhor ou pior do que o outro. É que deveria se entender e andar juntos. E a gente faz isso através da música. Inclusive, vou fazer essa primeira vez que eu estou falando isso nas redes, mas a gente vai fazer um live no YouTube, do nosso canal, um só, UMSOH, tá? Pode inscrever no YouTube. No Dia dos Namorados, a gente achou isso um dia que a gente é casal. A gente não fica cantando sobre amor o tempo todo, a gente fala realmente sobre coisas que afetam o povo preto e a gente faz piada, a gente rima de tudo. Às vezes eu falo coisas gangsters. Eu não sou gangster, mas eu acordo sentindo assim um dia, sabe? Ela tá rindo, que ela sabe que eu sou o antíteses o oposto de gangster, mas às vezes eu coloco alguns arf, arf, sabe? Eu faço isso igual o DMX. E a gente faz isso. Agora, 2017 também, o mesmo ano que a gente casou, a gente criou escola com a ajuda do coletivo Desenrola e Não Me Enrola, em Jorge Ângela. Eles têm um centro de mídia, eles disponibilizaram Aham. o local deles para a gente e a gente decidiu fazer aulas de inglês a um preço popular. A gente estava cobrando, eu acho que era tipo 65 até depois virou 75. Eu não nem lembro o preço, mas era por mês que as pessoas estavam pagando. E, tipo, normalmente, e eu ensino a estrutura gramaticais, mas se conversa, não é chato, e eu uso música. E eu falo depois em toda a aula sobre questões raciais. O problema é que essa aula só fica na Zona Sul, o curso fica na Zona Sul.
de São Paulo, na Jardim Ângela. Mas agora eu estou fazendo aulas online para quem. Jona, eu vou ter que te interromper, porque a nossa live realmente está sendo fechada. Tá bom. Todas as informações me passa que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Muito obrigada. Vai